TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET e do site da Câmara Municipal www.cmfor.ce.gov.br. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los como telespectadores. Este programa que foi criado para dar oportunidade a que os empresários, os políticos e os profissionais aqui exponham suas ideias. Por que eles foram escolhidos destaques no ano de 2011 pela nossa empresa? Essa escolha foi feita por um colegiado de jurados e por pesquisa na internet. No dia do evento só fala um em nome de todos. Então nós resolvemos criar este programa, trouxemos a ideia para o presidente Acrisio Senna, ele de pronto atendeu, e aqui nós trazemos os principais homenageados. E para nossa satisfação, nós estamos recebendo hoje aqui o deputado Ariosto Holanda, este que é um dos mais competentes técnicos da Câmara Federal. O Ariosto é um profissional de alto nível, um profissional que tem trazido grandes projetos para a Câmara Federal, e é uma alegria muito grande, deputado Ariosto, meu colega engenheiro, em recebê-lo aqui no nosso programa. Primeiramente, eu queria cumprimentar todos os ouvintes aqui da TV Fortaleza e dizer da minha satisfação em estar no seu programa e agradecer essa oportunidade que você me dá de falar das nossas ideias, dos nossos projetos, que sempre foram voltados em defesa da comunidade e do desenvolvimento da região, né? Doutor Ariosto, inicialmente eu queria que você fizesse um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Roberto, a minha origem, eu faço questão de dizer, é Limoeiro do Norte, porque a minha base de formação, eu diria, curricular, começou em Limoeiro do Norte, onde eu tive alguns educadores, que eu sou muito grato a ele, onde destacaria o Dom Aureliano Matos, né, que foi o grande, que eu diria, comandante da área de educação em Limoeiro. Isso me chamou muita atenção, porque o Dom Aureliano, ele fundou o ginásio, a escola normal, fundou o patronato, a faculdade de filosofia, levou o ginásio e o seminário. Mas o que mais me chamou a atenção no Dom Aureliano, por isso que eu faço questão de citá-lo, porque ele fundou o Liceu de Artes e Ofícios. Ele criou o Liceu de Artes e Ofícios. A igreja, naquela época, ela tinha uma preocupação em capacitar as pessoas em ensino profissionalizante. Certo. Principalmente aquelas pessoas que não tinham tempo de ir para a escola. E aquilo me chamou a atenção. Quer dizer que desde esse tempo você já começou a pensar nesse assunto. Nessa questão, né, da educação. Vendo o exemplo do Aureliano. E tive grandes mestres. O Dom Falcão foi um excelente professor de matemática, o Dom Mauro Ramalho, né, o Padre Tombeira. Mas você fez seu curso secundário todo em Limoeiro? Não, aí eu fiz a minha base ginasial, né, e para mim a minha formação, que eu considero melhor, a partir desse, porque era um colégio mais de padres, foi a formação voltada sobretudo para a questão da ética, da moralização, da coisa pública. Essa minha formação eu devo muito a esses educadores. E cheguei aqui para estudar no colégio Castelo Branco, que também era de educadores. Era o padre Joselito, o padre Jonas, né? E por sinal, Roberto, aqueles educadores que tinham seus colégios, os colégios fecharam, né? O Castelo está fechado. O colégio, se eu não me engano, tinha aquele colégio Brasil, tinha o colégio São João, né? Isso. Aqueles educadores que tinham na educação, né, aquela vocação mesmo. Quando eu terminei o Castelo, aí eu fui fazer o vestibular, né, para engenharia. Engenharia estava na segunda turma, era um vestibular muito difícil, naquela época tinha até prova oral para você fazer vestibular. Consegui me formar em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará. E aí entrei na minha carreira de engenheiro, fui engenheiro da antiga Senorte, que depois transformou-se em Coelce, né? Como fui engenheiro da Conenfor. Tive uma passagem pela Petrobras, eu também sou petroleiro, né? Certo. Tive
na Petrobras como engenheiro de instrumentação e controle. E quando eu voltei para o Ceará, fui para a Universidade Federal como professor da Universidade Federal do Ceará. Tirei o meu mestrado em engenharia biomédica, né, que é a engenharia aplicada à medicina. Certo. E voltando para o Ceará, isso foi no Rio, né, eu fui convidado pelo chanceler Edson Queiroz para implantar o curso de engenharia elétrica na Unifor. E assim eu fiz, né? Certo. Na época o reitor era até o Antero, né? E eu então ensinava na Federal e na Unifor. Quando, de repente, o Edson me chamou um dia, me pediu, que a pedido do Vigílio, me pediu para implantar o NUTEC, né? Aí fui presidente do NUTEC durante 8 anos, né? Certo. Onde nós desenvolvemos muito trabalho voltado para assistência tecnológica às empresas, né? Certo. E foi aí que eu me aproximei mais de você. Eu já o conhecia desde o tempo da Senorte, mas nessa época do NUTEC, eu era diretor da Fundação Patriolino Ribeiro, e nós nos encontramos e você tinha uma ideia já maravilhosa, já dentro dessa área do Liceu de Ofício, né? E aí eu queria que você começasse a falar sobre esse projeto maravilhoso que você desenvolveu aqui no Ceará e que hoje levou a nível de Brasil. Pois bem, então no NUTEC, quando eu estava no NUTEC, nós nos preocupamos muito em assistir as micro e pequenas empresas, os pequenos negócios, e começamos a trabalhar, pegamos aqueles profissionais da universidade, trabalhando em tecnologia de alimentos, na área de química, na área de mecânica, e começamos a desenvolver cartilhas, né? Me lembro muito bem que desenvolvemos uma cartilha e você me procurou e disse, a gente podia fazer essa cartilha de forma visual, né? Isso. Até porque com a cartilha nós gravamos pelo Patriolino Ribeiro. Isso, pela TV Cidade. Encaminhamos um projeto para o MEC, aí o Biratã Guiar nos ajudou, na época ele era deputado estadual, presidente da Comissão de Educação, nos ajudou a negociar os recursos e fizemos o primeiro exercício, que ainda hoje eu tenho guardado isso, dentro de um programa assim, como fazer isso? Certo? Nós fizemos uma série de projetos, como fazer isso? Por exemplo, como fazer sabão, como fazer detergente, como fazer rapadura, como fazer queijo, numa linguagem simples, quer dizer, nós pegamos pesquisa da universidade e traduzimos para uma linguagem que o povo entendesse. Isso. E a linguagem visual, essa que a gente vê, gravamos em fita cassete, tinha uma vantagem. Ela atinge também o analfabeto, que não sabe ler e escrever, mas ele está ouvindo e está aprendendo. Isso. E só para citar como aquele exemplo foi exitoso, que no NUTEC, uma vez nós chegamos no interior, pegamos um videocassete, uma televisão, e aquela fita cassete foi gravada lá na fundação, né? Isso. Aí chegamos para a comunidade e disse, olha, aqui você tem a fita, você tem a televisão, você tem todos os ingredientes, daqui uma semana eu volto aqui, mas eu quero o sabão feito. Porque, aí eu disse, você tem o melhor professor que é o videocassete, que ele ensina tantas vezes quanto você quer. Isso. Né? Ele para, volta e tudo, não faz greve, não faz tudo isso. Então, e assim fez. Depois de uma semana eu fui lá, o sabão estava feito. Então, que beleza. É uma forma muito forte de você envolver isso aonde? Você lembra qual foi? Se eu não me engano, foi em Pacatuba. Foi uma comunidade daquela, lá por dentro, né? Que perto para a gente. Foi uma das primeiras experiências que você fez, né? Para mostrar que aquele caminho era um caminho importante. Quer dizer, às vezes você tem a cartilha, faz a cartilha, lê, distribui tudo. Mas essa foi importante porque você dispensa até dispensa-se em parte o instrutor, mas a televisão mostra, ele pegava um bom instrutor de televisão e ele repetia tantas vezes quanto queria. Certo. Pois bem, do NUTEC, então, nós desenvolvemos vários projetos importantes. O NUTEC teve uma passagem importante na assistência às micro e pequenas empresas, pequenos negócios. Eu me lembro quando no ano lá nós fizemos mais de 40 mil análises para o setor produtivo. E aí isso chamou a atenção. Na época, o Tasso foi eleito governador, o governo da mudança, né? Mas teve um lance que eu queria destacar aqui em relação ao NUTEC. Quando o Vigílio me chamou para implantar o NUTEC, que eu considero o Vigílio, para mim, um dos melhores governadores que esse estado já teve, ele chegou para mim e disse, olha, você está sendo indicado pelo Zé Flávio Costa Lima para dirigir o NUTEC. Eu relutei achando que
Eu não acreditava muito na classe política e tudo. Eu disse, governador, eu só aceito trabalhar no NUTEC, implantar o NUTEC, se não houver ingerências políticas. Porque é um instituto de tecnologia, você não pode ter ingerência política. Você tem que primar pela competência. Aí ele disse, doutorzinho, enquanto eu for governador, você não vai receber um cartão meu, nem um telefone meu para indicar ninguém. Você tem toda a liberdade. E assim o fez. Quando ele saiu, ele foi se despedir. Primeira coisa, quando ele me viu, ele disse, cumpri ou não cumpri minha promessa. Então, realmente, era um homem que tinha uma visão muito grande, uma visão de futuro. E isso, para mim, foi muito gratificante, trabalhar com o Vigílio Távora. Agora, daí você foi ser secretário do TASS, não é Aí o isso? TASS me convida para ser secretário de Indústria e Comércio. Indústria e Comércio. Pois é. Na época, eu vinha levantando as bandeiras, que hoje estão retomando. Era a bandeira da refinaria, né? Bandeira de tataia, né? Bandeira do gás, bandeira da laminação. Isso foi uma bandeira de luta, envolvendo as universidades. Eu ainda hoje eu guardo o documento oficial da Petrobras, que dizia que o melhor local para colocar a refinaria, isso foi em 1986. Quem me entregou esse documento foi o Edilson Távora. Certo. E mostrou o documento e disse, o melhor local, era em 87, da refinaria, onde minimiza os custos de transporte, é o Ceará, em Fortaleza. Só que na época o presidente era o Sarney, queria levar para o Maranhão, e o Pernambuco disputando. E nessa disputa ninguém chegou ao resultado, e a refinaria da Bahia ampliando. Perdemos essa coisa. Então, essa minha bandeira de luta como secretário era dos 4 grandes projetos, e resolvi abrir a luta pelos pequenos. Né? Eu me lembro que aí foi quando eu entrei com o Liceu de Artes e Ofícios, né? Era uma cultura que eu tinha absorvido do Aureliano, e o NUTEC tinha me ajudado a desenhar, e as fábricas escolas. O que é fábrica e escola? São escolas com cenário de fábrica, mas focado muito na questão do pequeno. Eu confesso que eu fui vitorioso e o governo copiou muito daqueles nossos projetos. Capacitação do homem para o trabalho, onde tem hoje o SEBRAE, foi uma conquista nossa, nós desapropriamos, implantando lá na antiga, é o antigo SEAG, não era nem SEBRAE. Me lembro do SEAG. Era o antigo SEAG. E lançamos o grande programa de compras e serviços governamentais. O que é que o governo compra que pode ser feito pela micro e pequena empresa? Porque o meu foco era o pequeno, eu tinha que arrumar trabalho para o pequeno. Aí conseguimos que o governador aceitasse, porque uma vez eu cheguei, governador, nós vamos comprar 100 mil carteiras. Essas carteiras vão para o interior. Por que é que a gente não contrata os carpinteiros do interior? Aí ele disse, é mesmo. Que aí a gente sai daquela lei da licitação que obriga a fazer a licitação, você contrata direto. Merenda escolar. Porque aqui nós temos que comprar merenda escolar do Sul. A gente comprava ovo, frango e tudo. Vamos fazer o nosso cardápio e ensinar a população a fazer. Então, esse programa de compras e serviços governamentais foi um programa importantíssimo para alavancar os pequenos. Né? Aí ele... Inclusive até a federação na época me criticou, que eu estava muito preocupado só com os pequenos, me chamava até, me chegou a chamar de secretário de fundo de quintal. Aí eu digo, com muita honra, porque é no fundo do nosso quintal que está a nossa pobreza. E o meu foco aqui é trabalhar para resgatar essa questão da pobreza. E assim chegamos a implantar as fábricas, 7 liceios de artes e ofício, as fábricas escolas. E aí foi um momento assim na época que estava eu, Eudoro, Anildes Alencar, eram os secretários que preocupavam mais com essa área social, a Violeta Raio. Aí chegou um ponto, quando eu me lembro, quando fosse hoje, o Sérgio Machado, que é o governador, reuniu o grupo secretário, estava tirando um encaminhamento que ia apoiar o Collor. Né? Aí nessas alturas, eu e o Eudoro saímos, e a Nildes, e não tinha condições de... Aí eu digo, rapaz, vou ver se essas minhas mensagens teve eco, né? Aí eu digo, rapaz, vou me lançar candidato a deputado federal. Isso no fim do primeiro governo do TASS. Primeiro governo do TASS, secretário dos Comércios. Aí você se lançou Me candidato. lancei candidato federal. E eu consegui chegar lá
pelo braço, vamos dizer, da Maria Luísa, porque a Maria Luísa disparou, né? Isso. E elegemos dois, Maria Luísa e eu, né? Para deputado federal. Chegando lá em Brasília, a primeira coisa, assim, aí fomos para Brasília, primeiro momento, primeiro mandato, houve aquele trabalho de impeachment, de cola, aquela coisa toda. Aí um dia eu vou procurar uma pessoa, digo, rapaz, eu tenho que tornar esse meu programa um programa nacional que tenha visibilidade. Ariosto, dá licença, só um minuto, nós temos que fazer um intervalo. E aí depois do intervalo você vai contar toda a sua fase a partir de que você chegou na Câmara Federal. Um minuto e voltamos. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara. Informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos aqui hoje conversando com esse grande técnico, esse grande deputado, Ariosto Holanda. O Ariosto agora vai falar sobre o trabalho dele quando ele chegou na Câmara Federal. Bem, chegando na Câmara, meu sonho era levar esse projeto, que era um projeto voltado para capacitar as pessoas para o trabalho, porque o número de analfabetos era muito alto, o mercado cada vez mais exigente de mão de obra, especializada. Eu digo, pô, eu vou me valer de quem? Aí eu disse, bem, eu vou procurar uma pessoa que naquela época estava lutando contra a fome, contra a miséria, que todo mundo conhece, que é o Betinho. Betinho, grande figura. Consegui um encontro com o Betinho, aí eu mostrei o projeto. Aí eu disse assim, Betinho, a sua luta contra a fome, a pobreza, merece o nosso apoio e o nosso aplauso. Mas você está tirando um paciente da UTI que vai voltar, se a gente não capacitar. Aí tá, eu comprei esse projeto. Ele era uma figura nacional, conseguiu reunir no Ministério dois ministros, o Barelli e o Israel Vargas, e chamou, né, toda uma assessoria dele. Nessa reunião, eu ainda tenho a reunião, eu tenho a gravação dessa reunião. Que beleza, hein? Tem a gravação da reunião, o Betinho defendendo, eu fiz a expulsão do meu projeto. Nessa reunião estava o Serra, estava o Tasso, estava a Irma Passoni, tinha uns 15 deputados. Aí o Betinho disse que acreditava naquele projeto e que dava todo apoio. O Albano Franco estava lá como presidente da CNI. E aí o que é que aconteceu? O Tasso chega e diz assim, se eu for eleito, ele vinha para a segunda eleição, eu implanto esse projeto, né? Aí o Israel Vargas, pô, então vamos fazer um piloto no Ceará. Eleito o governador Tasso, ele me chama para implantar esse projeto. Nós chegamos aqui, implantamos 40... Aí ele chamou como secretário? Como secretário, para implantar aquele projeto. E naquela época, como vamos dizer, a evolução, o avanço tecnológico estava crescente, aquele liceu de artes e ofícios, e nós transformamos em centros vocacionais tecnológicos, onde havia a predominância da tecnologia. É como digo, nós saímos da máquina de escrever para a informática, que era o computador. Certo. E conseguimos implantar 40 centros tecnológicos, Centec e tudo. Volto para a Câmara... Tudo isso na gestão do Tasso? Do Tasso, 40 centros tecnológicos. Deixei aqui, infelizmente, as pessoas tendem a não dar continuidade ao trabalho do anterior, né? Quando nós implantamos 40 centros vocacionais tecnológicos, deixei 25 centros ligados por videoconferência para ensino à distância. Isso em 97. Certo. 15 anos depois é que o governo está implantando agora. Certo. Então, foi um momento assim. E o meu sonho era fazer também telemedicina, fazer medicina à distância para diminuir essas ambulâncias que vêm da capital e tudo. Aí chego lá de volta, aí eu vou e tive um contato com o presidente Lula, né?
E o Lula enxergou esse projeto como uma das coisas assim, mais importantes. Na época, o braço direito dele era o Zé Disseu e mandou o Amaral, Roberto Amaral, ministro da Ciência e Tecnologia, implantar Cearense, né? Cearense, implantar um programa. E hoje é um programa nacional, isso me orgulha muito, porque hoje existe mais de 300 centros tecnológicos no país. O próprio ministro Mercadante, recentemente, quando na passagem me chamou lá para fazer um projeto padrão básico, nós publicamos agora esse projeto padrão. E aí veio toda a nossa luta, não só para capacitar, por que essa coisa? Aí eu entro numa questão que é importante, uma concentração política. As pessoas confundem crescimento econômico com desenvolvimento social, desenvolvimento humano. Hoje eu vejo o Brasil, né, com toda a alegria, o ufanismo, dizendo que chegou à sexta economia do mundo. Certo. Sexta. Passou da Inglaterra. Mas com certeza nós não temos uma qualidade de vida melhor do que a da Inglaterra. É. Vai passar da França. Com certeza nós não temos uma qualidade de vida maior do que a França. Aí eu fiquei pensando, pô, você é a sexta economia do mundo, mas em IDH, em Índice de Desenvolvimento Humano, nós estamos na posição 81, Isso. 81ª, é uma posição assim extremamente, eu digo, poxa, confortável. Aí você vai atrás dos números, né? Os números são esses. Na população de 15 a 64 anos, eu levantei isso no IBGE, tem 130 milhões de brasileiros. Por que 15 a 64? Porque 15 anos é como fosse o primeiro emprego, 64 o último emprego. São 115 milhões de brasileiros, 130 milhões. Desses, 50 milhões são considerados analfabetos funcionais. O que quer dizer isso? Que número são pessoas que não entram no novo mercado de trabalho que exige conhecimento. São aquelas pessoas que falta de capacidade. Chega para você, deputado, me arruma um emprego, o que é que você sabe fazer? Eu faço qualquer coisa, esse não sabe fazer nada. Né? Então, aí foi que eu digo, é pelos centros vocacionais que a gente pode formar um eletricista, um bombeiro, um mestre de obra. São pessoas que não têm mais tempo de ir para a escola, porque precisam, né, trabalhar. Então, nós estamos disparando um grande programa de centros vocacionais tecnológicos no país para fazer o quê? Capacitar o homem para o trabalho e assistir as micro e pequenas empresas, que é outro dado que eu tenho. A mortalidade delas é muito alta porque elas não conseguem inovar. E elas não inovam porque estão distantes de quem tem o conhecimento. As universidades e os institutos de tecnologia. Então, nós estamos nessa linha. Aí, lançamos um outro programa, que é um projeto de lei da minha autoria, na Câmara, que muitas pessoas acompanharam, que foi o programa do biodiesel, certo? O biodiesel, que é essa fonte de energia não poluente, que é fruto oriundo das nossas matérias-primas, das nossas oleaginosas, né? Não sei se você se lembra, Carlinhos, mas nós desenvolvemos isso, eu estava no NUTEC, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, o saudoso, e aqui eu quero render a minha homenagem a esse grande cientista cearense, foi Expedito Parente. Sem dúvida. Expedito Parente, trabalhamos juntos, montamos o curso junto de Engenharia Química, é uma pessoa brilhante. Eu digo, Expedito, nós vamos levar essa sua usina, vou estar lá em frente à Câmara. Levei a usina que ele fez, consegui um avião Hércules com a fábrica que levou, botamos em frente à Câmara. Tudo começou aí, do biodiesel. O executivo, vendo que aquilo é uma coisa extremamente importante, viável, na luta até contra a poluição, entra com a medida provisória em cima do meu projeto de lei e consegue emplacar, quer dizer, hoje o biodiesel é uma realidade. Mas, infelizmente, é preciso dizer, mais uma vez isso está se vindo ao grande. Infelizmente, ele não aparece como inclusão social. Um dia eu me encontrei com o presidente Lula, ele dizia assim, aí, deputado, nosso biodiesel de vento em popa, eu digo, infelizmente, presidente, não como inclusão social. Ele disse, você tem razão, eu não estou satisfeito com o desempenho da agricultura familiar. E eu resumiria dizendo o seguinte, a Petrobras implantou aqui em Quixadá uma unidade de transesterificação. A transesterificação é a operação química que pega o óleo, na presença de um catalisador, com a presença de metanol, transforma em biodiesel e glicerina. Essa demanda da Petrobras aqui são 160 mil litros dia. Só que esse óleo está vindo de outro estado.
né? Então, a coisa está favorecendo mais só as grandes empresas, os grandes negócios, porque o avanço está aí, porque é uma coisa não poluente, né? Tudo que é oriundo da biomassa. Então, esse foi um projeto para mim vitorioso, mas a gente tem que rever a questão de inclusão do pequeno, porque eu sempre digo que esse projeto ele cabe o grande, o médio e o pequeno. Não é justo ficar só na mão das grandes empresas, só dos grandes grupos da soja. A soja está dominando todo o mercado. Então, tem que ter essas políticas públicas voltadas para a questão do pequeno. Esse ano, por exemplo, ou melhor, o ano passado... Isso, eu queria agora que você falasse um pouco, Rodrigo, sobre os seus projetos que você desenvolveu no ano passado. Foi bem. Eu me orgulho de dois deles. Primeiro, eu estou na comissão que trata do Plano Nacional da Educação e consegui incluir, né, no relatório final que o relator acatasse esse projeto do CVT, da extensão, como projeto de educação popular. Então, eu cheguei e dei esse número para ele. Olha, nós temos 50 milhões de analfabetos. Essa comissão não vai tratar com esses analfabetos ou vai ficar só no ensino formal, ensino fundamental, médio, universitário? Ele disse, qual é a sua proposta? É que a gente mobiliza as universidades, os institutos de tecnologia para esse grande programa de capacitação das pessoas pela linha da extensão. Certo. Então, a extensão é que leva o conhecimento para esse povão que está aí fora. E qual é o caminho? O caminho que eu disse, olha, é muito fácil. Chama os institutos federais, que aí uma coisa que o presidente Lula fez, eu destaco, Roberto, ele triplicou as escolas técnico-federais. Hoje as escolas técnico-federais, que são chamadas institutos federais, eles estão presentes em 401 municípios. Certo. O que é que eu vejo aí? Eu tenho 401 municípios. E se em volta de cada centro desse eu colocar 5 CVTs, centros vocacionais, 5 vezes 400 são 2.000, eu vou chegar a 2.400 municípios. Isso é um grande programa que eu chamo de pulverização da educação, do ensino, chegando lá na ponta com a instituição séria e competente, que é o Instituto Federal. E somos também o avanço das universidades federais, públicas, que hoje elas já devem estar em mais de 100 municípios. Inclusive, nós conquistamos, eu relatei a matéria na quarta-feira passada, que foi aprovado todo o mérito à Universidade Federal do Cariri, tá certo? A Universidade Federal foi aprovada, eu fui o relator da matéria na Comissão de Educação, e o Ceará vai ter, então, a terceira Universidade Federal, tem a Unilab, que está iniciando, isso, e essa do Cariri, só que ela já cresce grande, porque o campus da UFC vai passar todo para ela. Mas nós estamos ainda muito atrás. A Minas Gerais tem, parece que, 15 universidades federais, né? Então, nós temos que perseguir. Então, as universidades entrando, doutor, nós vamos fazer um grande programa de capacitação da população. Então, o meu foco é isso, é ver se a gente consegue sensibilizar o governo que não adianta só o programa de crescimento concentrando renda. Isso não vai. Aí, o ano passado também, e entrando nesse ano, eu estou concluindo o meu terceiro estudo, que é o estudo que termina com um projeto de lei de assistência tecnológica às micro e pequenas empresas. E aqui eu queria fazer uma coisa assim mais didática para que as pessoas entendam por que esse projeto é importante. Muita gente pensa que a micro e pequena empresa precisa só de gestão e financiamento. Não. Eu sempre penso na pequena empresa como, imagine uma mesa de 4 pés de apoio, 4 pés de apoio. O primeiro pé, você tem que garantir que o cara seja um bom gestor. Então, a gestão é importantíssima. Quem faz isso bem, nota 10, se chama SEBRAE. SEBRAE tem um papel importante na gestão. Segunda perna, apoio, assistência financeira. Quem é que faz isso? Hoje nós temos bancos de desenvolvimento, tudo orientado pelo governo, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo oferecendo linha de financiamento para micro e pequena empresa muito atrativa. Aí eu sou um bom gestor, tem crédito na praça. A terceira perna se chama mercado. Quer dizer, se você não vender, você quebra. Isso. Nós avançamos com muitos projetos de lei na Câmara, aquele projeto do Simples, que teve um papel importante do nosso senador Pimentel,
né, do simples, tem o mais simples. Aí você chega e diz, bem, sou um bom gerente, tenho crédito na praça e o mercado começou a aparecer. Doutor, a quarta perna hoje é a mais importante, se chama assistência tecnológica, ou se chama a perna que vai garantir a inovação. Se você não inovar, chegar um produto mais barato, mais competitivo, você está fora. Certo. Então, nós Você estamos tem que estar permanentemente inovando. Né? Inovando. Então, mas para você inovar, você precisa estar perto de quem tem o conhecimento. Aí onde eu quero aproximar as universidades, os institutos, dessas micro e pequenas empresas. Imagine se a gente chegar no interior, com esses centros tecnológicos, com professores especializados para assistir, doutor, nós vamos fazer uma revolução nesse país. Então, essa hoje é a minha luta, é a luta de que a gente consiga colocar o pequeno dentro do processo de desenvolvimento. Porque eu sempre digo, trabalhar para rico é fácil, difícil é trabalhar para pobre, para as pequenas empresas. Mas nós estamos avançando e eu acho que nós vamos chegar a um bom entendimento. Esse projeto meu, nós vamos lançar no dia 9 de maio, vai ser um projeto que tem a participação do ministro Mercadante, tem a participação do CNPq, tem a participação da CAPES, tem a participação da FINEP. É um projeto desenhado a muitas mãos, apenas a gente deu uma condição e o governo está tão sensibilizado que está disposto a criar, e já tem um projeto de lei tramitando na Câmara, que é o projeto para criando o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, uma secretaria especial, né, das micro e pequenas empresas. Então, Roberto, eu vejo assim, com a minha preocupação hoje, com a minha visão de Câmara, essa questão que a gente tem que trabalhar da capacitação do homem para o trabalho. E a preocupação também maior, que é um projeto que eu também encaminhei, e quem me procurou recente foi até o Gerdau, querendo conhecer esses projetos para que a gente possa avançar, é o que trata das infovias a serviço da transparência. Quer dizer, hoje a gente ressente daqueles valores éticos, valores morais, né? Nós estamos num mundo assim que está sendo contaminado pela questão da corrupção, né? E a gente aquela frase do Rui Barbosa que é oportuna hoje, né? A gente sente vergonha até de ser honesto, né? Nós estamos num mundo em que a preocupação maior está sendo o consumo, né? E às vezes você está vendo a televisão direto aqui e se esquece que tem um irmão do teu lado precisando de ajuda e tudo, mas você tem que consumir, né? Bem, deputado Ariosto, depois dessa aula que você nos deu aqui, realmente você é um deputado de muito conteúdo, de muito trabalho, e nós ficaremos aqui muito mais tempo conversando, mas infelizmente o nosso tempo passou. Eu queria agradecer a sua presença, deputado. Realmente foi muito bom tê-lo aqui. Eu queria agradecer aos telespectadores, assinantes, a audiência. Esse programa vai ao ar sempre no domingo, às 19 horas, com reprise na segunda-feira, às 7h30 da manhã, com reprise nas quarta-feiras, às 14h30. Eu vou aqui plagiar a competente e charmosa Renata Vasconcelos. Uma maravilhosa, uma excelente semana para todos vocês e até a próxima semana. Um abraço. Uma nova televisão, cultura e informação a serviço da cidadania. Eu sou doadora de órgãos.